Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de pesquisa mercadológica. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, com ênfase em marketing. Tá? Então, teremos aí nossos 4 encontros falando sobre pesquisa mercadológica, porém antes eu gostaria de ressaltar a vocês aí, né, a nossa metodologia KLS. Eu gostaria muito aí que vocês fizessem a pré-aula. O que é essa pré-aula, pessoal? Né? Então vocês têm que fazer a leitura antecipada de todo o material, participar do fórum, né? E aí, nesse momento da nossa aula, vocês perceberão que o aprendizado de vocês, né, então, fluirá com muito mais facilidade e vocês aproveitarão melhor a nossa aula de hoje, ok? Então, tudo isso, essa metodologia KLS contribui principalmente para o preparo profissional de vocês, né? Então, vocês já viram aí com o professor Everton, na disciplina de marketing, a metodologia, vocês já estão convivendo com essa metodologia e aí teremos várias situações, problemas para, então, prepará-los ao mercado de trabalho, ok? Então, falando um pouquinho a respeito da nossa disciplina, pesquisa mercadológica. O que vem a ser essa disciplina pesquisa mercadológica? Primeiro, eu preciso saber o que é pesquisa. Pesquisa consiste na busca de informação. De forma simples falando, é a busca de informação. Já mercadológica, mercado, possivelmente vocês viram na primeira disciplina. Então, trata-se, né, então, da questão comportamento consumidor, as influências, né, então, que esse consumidor ele tem do meio ambiente, a economia, a tecnologia. Então, eu preciso acompanhar todo esse movimento e a pesquisa de mercado, ela vem com essa função de trazer informações de mercado para quê, pessoal? Então, justamente para que o gestor ele tenha, né, então, um amparo para tomar as decisões gerenciais. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa aula de hoje. Aí, indo ao nosso slide ali, pesquisa mercadológica e o resumo da nossa unidade. Então, indo ali ao quadro, falando rapidamente, o resumo aqui, essa unidade tratará de introduzir a pesquisa mercadológica, descrevendo as etapas necessárias para a sua realização e apresentando os tipos e métodos de comunicação e observação utilizados para se fazer as pesquisas, né? E o convite ao estudo que eu coloco aqui para vocês, pessoal, conhecer os métodos e as técnicas de pesquisa mercadológica e também aprenderá como aplicá-los para a coleta de dados em pesquisa mercadológica, planejando pesquisas para a tomada de decisão em marketing. Ok, pessoal? Então, vem aí, né, então, os primeiros conceitos de pesquisa mercadológica, o que é pesquisa, inteligência de mercado, tá? E apresento para vocês o vídeo, né, então, de introdução à nossa disciplina. Vamos ao vídeo. A inteligência de marketing é composta pelo levantamento, registro e análise das informações sobre o mercado. Seu intuito é monitorar e prever tanto as ameaças quanto as oportunidades para um empreendimento. A pesquisa mercadológica é uma ferramenta que permite planejar, coletar, analisar e comunicar dados importantes para ações de marketing. Nessa unidade, vamos ver que para ser um bom profissional de marketing é fundamental dominar os métodos e as técnicas de pesquisa mercadológica e conhecer os 3 tipos de pesquisa, a exploratória, a descritiva e a causal, também chamada de explicativa. Além disso, é importante diferenciar as pesquisas quantitativas e qualitativas para escolher o procedimento mais adequado em cada caso. Assim como é essencial definir a forma como a pesquisa será aplicada a partir dos métodos de comunicação e de observação, escolhendo se as perguntas terão um roteiro fixo ou não, e se haverá a identificação da empresa para a qual é feita a pesquisa. Nas SPs dessa unidade, você vai conhecer cada um desses aspectos. Pronto para começar?
Acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! E aí, pessoal, preparados então para a nossa aula de hoje? Então, pesquisa mercadológica, uma disciplina aí, talvez muitos se interessam, Na minha época de estudante, eu me interessava muito em fazer aquelas pesquisas, ter as informações, justamente para daí, de repente, criar uma estratégia, ações de marketing. Então, para isso vem, então, a finalidade da nossa aula. Falando um pouco mais a respeito da nossa disciplina, pessoal, então vocês já perceberam, durante o vídeo ou durante o resumo da nossa disciplina, que vem duas palavras a todo momento, métodos e técnicas, tá? Então, a nossa disciplina, ela consiste basicamente em apresentar os principais métodos e técnicas de pesquisa. Isso porque, então, para realizar uma boa pesquisa com resultados consistentes, eu preciso justamente dessa metodologia científica para que a minha pesquisa ele não venha a ter problemas. Por quê, pessoal? Então, muitas vezes a gente verifica aí muitas pesquisas sendo realizadas de forma errada. E quais são as principais consequências? Muitas vezes as pessoas abrem os seus negócios e, de repente, aquela pesquisa ele indica que aquele negócio ele vai dar certo. E, de repente, na prática, isso não funciona. Por quê? Possivelmente, um dos erros, aí, nesse sentido, são as informações coletadas em alguma parte do processo da pesquisa, então, teve algum erro, alguma situação que pode comprometer todo o resultado de pesquisa. E vamos ao quadro, falar um pouquinho sobre os conhecimentos prévios para a nossa aula de hoje. Olha só, pessoal, conhecer os métodos e as técnicas de pesquisa mercadológica, ou seja, quais são os tipos, então, de metodologia. Conhecer e aplicar os métodos e os tipos de pesquisa para a coleta de dados em pesquisa mercadológica. Conhecer e aplicar os métodos para a elaboração de plano de pesquisa mercadológica. E, por último, conhecer e aplicar o planejamento da pesquisa para a tomada de decisão. E qual é a situação, problema que nós vamos vivenciar para aprender toda a nossa teoria de pesquisa mercadológica? Olha só, pessoal, Então, vocês, alunos, se colocarão na situação de um trainee recém-contratado por uma empresa de porte médio que foi alocado no departamento de marketing. O seu superior imediato é o seu Barbosa e ele irá te instruir ao longo do programa de trainee e oferecerá a você alguns desafios para testar o seu aprendizado e fortalecer as suas competências para dominar os métodos e as técnicas de pesquisa mercadológica, Então, é bem interessante isso, pessoal. A metodologia KLS, ela proporciona exatamente isso, situações reais das quais você utiliza o livro, faz a leitura e, através desse estudo de caso, então, a gente vivencia a prática tanto na aula e tanto no aprendizado de vocês. Então, senhor Barbosa, possivelmente de olho nesse trainee, ele vai colocar 4 situações diferenciadas e a nossa aula, então, resultará, então, na prática dessas atividades. Vamos à cápsula número 1. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio.
Vamos ao nosso primeiro desafio. O que será que o Sr. Barbosa ele espera, então, desse trainee? Então, ali no quadro, veremos que o Sr. Barbosa ele precisa de um esboço de uma pesquisa que contenha um resumo de cada uma das etapas necessárias para que ela seja executada, visando levantar a satisfação dos clientes em relação ao prazo de entrega da empresa. Comentando a respeito desse desafio, pessoal, né? Então, já temos aí algumas situações, né? Então, o primeiro desafio do seu Barbosa, tá? Ele quer o quê, né? O que vocês entenderam nessa atividade? Ele quer que vocês conheçam o processo da atividade de pesquisa de mercado e tentem, né? Então, visualizar o projeto dessa pesquisa mercadológica. Então, vocês já viram aí no conteúdo que todo o processo, toda atividade de pesquisa de marketing, ela consiste em 5 etapas. E a primeira importante, né, que é a questão do objetivo ou a problematização da pesquisa. E aí o seu Barbosa ele já colocou o objetivo de pesquisa. Qual é, pessoal? É exatamente ver a relação da satisfação dos clientes com relação ao prazo de entrega da sua empresa, tá? Então, esse é o primeiro desafio. E aí, qual o conteúdo teórico que eu preciso para poder resolver essa situação? Então, indo ali, temos as 5 etapas das quais eu falei. Toda pesquisa mercadológica, ela começa, tá? Então, veremos aqui no quadro, são 5 etapas para fazer uma pesquisa e a primeira e a mais importante, pessoal, tá? Então, eu já estou chamando a atenção de vocês para essa primeira etapa. Eu quero realizar uma pesquisa mercadológica. Por onde eu começo? Né? Esse é o grande desafio. Aonde, qual, né? Por onde eu começo? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu quero fazer uma pesquisa, eu estou com um problemão, né? Então, primeira etapa, tá, pessoal? As etapas, elas servem para ser seguidas. Quanto mais você segue, existe uma lógica a ser seguida para que a sua pesquisa ela dê certo. E a primeira etapa importante é, né, verificar qual o problema ou objetivo da sua pesquisa mercadológica. Voltando ali, nós temos na segunda etapa, definir o objetivo e o problema. Eu começo a elaborar o projeto aonde eu consigo definir qual é o método, né? Qual tipo de formulário eu utilizo e qual a amostra. Nossa, professora, bem complicado isso, né? Então, prestem bastante atenção porque isso é importante, tá? Então, a natureza, a primeira etapa, problema. A natureza do problema ou do objetivo vai definir exatamente a metodologia, o tipo do formulário que você vai fazer e a quantidade e quem eu vou pesquisar, que é a minha amostra, tá? Então, voltando ali novamente, método. Quais são os 3 principais métodos? E aí, mais à frente, veremos que é a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa causal. Opa, eu vou ter que definir, tá? Qual que é o meu problema? Ah, meu problema, pela natureza, tá? Defino aqui, ela é exploratória. E, a partir daí, né, eu tenho a elaboração do formulário para coleta de dados. O que é esse formulário? São os questionários. E ela pode ser de pergunta aberta ou pergunta fechada. Vai depender do tipo da pesquisa que foi escolhida. E isso também vai determinar
a quantidade de amostra e quem eu vou pesquisar, tá? Então, pessoal, né? Primeiro passo, novamente, eu vou repetir várias vezes, mas isso é importante. O objetivo vai determinar que tipo de pesquisa que eu vou realizar, se a pesquisa vai ter perguntas abertas ou fechadas e a minha amostra. Por isso que é importante, primeiramente, definir qual o problema que eu vou resolver na minha pesquisa mercadológica. Em cima disso, eu já tenho toda a elaboração do método, de como eu vou coletar. Então, vamos à terceira parte ali, que é a coleta de dados. O que é a coleta de dados? Então, aqui já é mais simples, né? Que nada mais é do que a execução. Eu já tenho o formulário pronto, então eu vou ali no campo, né? Em campo e realizar a pesquisa. A quarta etapa é o processamento, análise e interpretação dos dados. Então, voltando à etapa anterior, se eu coletei as informações, né, então do meu público, por exemplo, então tenho ali todas as informações e eu preciso analisar, interpretar, então é isso que eu faço durante a quarta etapa. E por final, ali olhando ao quadro, tá? Então o pesquisador ele vai ter o interesse em realizar a apresentação e a comunicação, apresentação e comunicação dos resultados de pesquisa, né? Então, seria muito mais no sentido de repente, uma empresa de consultoria, né? Ela foi contratada, ela vai criar um slide bonitinho ali e vai apresentar a empresa com os principais resultados da pesquisa. E um fato muito importante, pessoal, então o processo, né, essas 5 etapas, elas servem para mostrar como funciona a pesquisa mercadológica como um todo, como o ordenamento das atividades e sempre, tá? Elas estão correlacionadas. Então, o problema, por exemplo, né, então ela serve justamente para direcionar todas as outras etapas. Então, chega ali no final a interpretação dos dados. Como que eu vou interpretar? Quais são as informações importantes? Eu vou ver o problema de pesquisa. A pesquisa ela foi feita para solucionar este problema. Por isso, então, é que todas as etapas elas estão relacionadas. Ok? Então, vamos ali à nossa prática na situação problema número 1. Tá? Então, lembrando da nossa situação problema, o senhor Barbosa ele contratou você para um trainee e ele quer que faça então um esboço com as principais etapas de uma dada situação. Qual que é a situação que ele colocou para você, né? Então, verificar o nível então de satisfação com relação à entrega, né, então, da empresa que ele possui. Então, ali no quadro veremos que o problema ele já está definido, qual é o nível de satisfação dos clientes em relação ao prazo de entrega dos produtos. O problema ele sempre vem em forma de dúvida, então por isso tem o ponto de interrogação. Uma outra questão importante, pessoal, o problema e o objetivo sempre estão relacionados, ou seja, uma vem em forma de interrogação e a outra vem em forma de afirmativa. E o objetivo de pesquisa é identificar o nível de satisfação dos clientes em relação ao prazo de entrega dos produtos. Percebam vocês, né, então, que o objetivo e o problema, eles são bem parecidos, mas, como eu falei para vocês, uma interrogativa e a outra afirmativa. E aí, voltando ali, temos a segunda parte importante. Ali na questão da teoria, eu falei para vocês, qual que é a natureza do problema, né? Então, descrever a satisfação dos clientes. Descrever. Na segunda etapa da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da pesquisa
descritiva, mas já posso adiantar que o problema ele tem a natureza descritiva e isso vai determinar a minha amostra e o tipo do formulário que eu vou elaborar. Ou seja, né, a pesquisa descritiva ela é quantitativa, então eu preciso de uma amostra muito grande. Elaboração dos formulários. Então, aqui, possivelmente, perguntas fechadas. Vou colocar várias perguntas com tipos de questionário, das quais coloco a pergunta e a resposta pronta, tá? Então, essa é a estrutura do questionário. Terceiro momento, é muito mais simples, como eu falei para vocês, né? Simplesmente a execução, né? Eu tenho ali, já determinei os possíveis amostra. O que é a amostra, pessoal? Né? A amostra nada mais é do que, né, eu preciso saber quantas pessoas frequentam a loja, né? Então, a população, em cima da população, eu calculo o número de possíveis pessoas a serem pesquisadas. Pessoal, não se preocupe em entender, tá? Que teremos aí 4 aulas ainda para falar, detalhar todas essas questões, né? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é como funciona a pesquisa como um todo, né? Então, eu só estou dando um panorama por enquanto. E aí, na quarta fase, vem a coleta terceira fase é coleta de dados, a quarta, processamento, análise e interpretação de dados, e a quinta, apresentação e comunicação dos resultados da pesquisa. Após a fase da execução, né, a gente não teria ainda como dizer muita coisa, por quê? Porque é apenas uma simulação, né? Então, para que eu consiga colocar mais dados nesse sentido, né, então eu precisaria da realização prática para poder explicar para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o processo como um todo, isso é muito importante. E aí, durante essas 4 aulas, a gente vai trabalhar detalhadamente cada questão. Então, vamos ali, então, para a nossa situação número 2. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Pessoal, vamos ver então qual que é a segunda proposta do senhor Barbosa, né? Possivelmente vocês já fizeram a leitura e aí vocês verificaram, né, a situação problema número 2, indo ali. O problema é que o produto alfa, comercializado em todo o território nacional, está continuamente perdendo mercado ao longo dos últimos 4 meses, com previsão de novas quedas de vendas nos próximos meses. Então, qual que é o objetivo da situação problema número 2? Propor quantos tipos de pesquisa forem necessários para identificar as causas da queda nas vendas e municiar o seu chefe com informações precisas a fim de que ele possa tomar decisões efetivas para recuperar o espaço perdido no mercado, tá? Então, comentando um pouco a respeito dessa situação problema, né? É uma situação corriqueira, na verdade, né, que acontece aí em várias empresas, né, organizações, a perda de clientes, tá? E aí, né, então,
o seu Barbosa se depara com essa situação e precisa do seu trainee para, então, tentar resolver através de uma pesquisa mercadológica. E aí, possivelmente, você já fez essa atividade, né? Então, eu gostaria que a gente comparasse as nossas respostas, tá, pessoal? Então, eu vou colocar algumas situações hipotéticas justamente para que vocês vejam, né? E aí, vejam se há coerência ou não na resposta elaborada por vocês, ok? Então, indo ali ao quadro, teremos ali os conceitos fundamentais da nossa teoria. Eu preciso, e aí nós já falamos na seção número 1, na situação problema número 1, os principais tipos de pesquisa. Quando elaboro um problema de marketing, eu preciso saber, né, se o meu problema ele está alinhado com a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva ou a pesquisa causal. Vamos ver, então, quais são as características de cada pesquisa. A pesquisa exploratória fornece compreensão para um problema vagamente definido, levando em consideração uma amostra pequena e usualmente sem representatividade. Levanta hipóteses para a realização de uma pesquisa mais objetiva, profunda e efetiva. E aí, explicando um pouco a respeito da pesquisa exploratória. Pessoal, o próprio nome, ele já diz para que serve essa pesquisa. Para explorar. Explicando um pouco mais a respeito, né? Então, geralmente, por ser exploratória, eu utilizo para os problemas aonde o problema ele não está muito bem definido, da qual eu não conheço muito bem. E aí, voltando para a nossa situação, problema número 2, qual era o problema, né? Então, senhor Barbosa, ele tem, né, os consumidores estão, caindo o número de consumidores na sua empresa. E aí eu pergunto para vocês, qual será o motivo? Né? E aí muitos de vocês vão falar assim, possivelmente é o preço, possivelmente... Pessoal, eu não sei, né? Então o seu Barbosa não tem conhecimento nenhum a respeito disso. Então, nesse sentido, eu posso falar que posso realizar uma pesquisa exploratória. E nesse sentido, então, a minha amostra, uma amostra pequena, ok? E, geralmente, ela é qualitativa, ok? Então, lembrem das características dessa pesquisa, porque isso vai direcionar para um método de pesquisa. Voltando novamente, falando ali sobre pesquisa descritiva. O que é a pesquisa descritiva? Tem como objetivo descrever as características de um objeto, de um evento, de um ambiente ou de um fenômeno previamente conhecido. E aí, explicando um pouco a respeito da pesquisa descritiva. Novamente, vamos utilizar o nome descritivo. Tem a finalidade de descrever pessoas, grupo de pessoas, objeto, fenômeno, né? E o caso típico, né, que a gente utiliza bastante em pesquisa mercadológica, é o perfil do cliente. Eu quero saber o perfil do cliente de uma farmácia. O que vai acontecer? Eu vou descrever quem é ele, né? Quantas vezes ele frequenta, tudo isso, né? Todas essas características, na verdade, que eu vou estar buscando do meu cliente é uma descrição e por isso eu posso falar que é uma pesquisa descritiva. Seguindo ali, falando da terceira pesquisa, nós temos a pesquisa causal. E é também conhecida como pesquisa explicativa e visa identificar
e testar relações de causa e efeito entre os fenômenos e processos. A pesquisa explicativa exige um profundo conhecimento do problema e a clara e precisa definição dos seus objetivos. Vamos falar um pouco mais a respeito dessa pesquisa. Então, a dica, né? Causal. Então, toda pesquisa causal, ela trabalha com o efeito causa e efeito. E aí, professor, explica para mim o que é esse efeito causa e efeito, né? Uma situação hipotética. Eu quero aumentar o preço do meu produto, só que eu não sei qual vai ser a reação do meu público. Então, eu faço uma pesquisa para verificar a causa e efeito sobre o aumento do preço do meu produto. Isso é relação causa e efeito, tá? Também chamada de pesquisa explicativa. E aí, falando um pouco, né, das 3 pesquisas, pessoal, o que vocês precisam lembrar? A pesquisa exploratória, ela explora. Eu tenho pouco conhecimento sobre o assunto e, por isso, né, então, serve para descobrir novas situações. Já a pesquisa descritiva e a causal, geralmente elas são quantitativas e para fazer pesquisa quantitativa eu preciso ter um profundo conhecimento já sobre a situação. Então, pesquisa do perfil do consumidor, o exemplo que eu passei agora para vocês. Para eu montar um questionário, por exemplo, é isso que eu falei. Se eu tiver um conhecimento vago sobre o meu cliente, eu não consigo montar o questionário para aplicação, correto? Né? Então, para as 2 pesquisas, que são pesquisas quantitativas, eu preciso ter um conhecimento profundo sobre o assunto para poder realizar. Se eu não tiver esse conhecimento, vou para a pesquisa exploratória, ela vai me auxiliar nesse sentido e realizo as outras pesquisas. Vamos ali para a questão prática e aí resolvendo a nossa situação, problema. Então, lembrando, o seu Barbosa, o número de clientes, né, vem caindo e aí, então, possíveis respostas em cima dos 3 tipos de pesquisa, tá? Na atividade, ele fala que o seu Barbosa, ele não sabe quais são as possíveis causas do problema de pesquisa. Então, nesse sentido, posso fazer uma pesquisa exploratória. E a pesquisa exploratória, ela pode consistir numa pesquisa informal com consumidores, vendedores, fornecedores, etc. Né? E o que é essa pesquisa informal? Né? Nada mais menos do que uma conversa. Eu não sei, né, por que os meus clientes estão sumindo. Chego ali no meu fornecedor, escuta, eu tenho notado, né, que está acontecendo, os meus clientes não estão vindo para cá. E aí esse fornecedor, ele pode vir a dar pistas a respeito desse problema. Então, de repente eu vou lá num cliente próximo, escuta, as pessoas estão, você tem notado alguma coisa? Né? Então, são essas conversas, é um tipo de pesquisa exploratória que eu posso realizar, tá? Que podem me dar algumas pistas e essas pistas eu chamo de hipótese, né? As possíveis causas desse problema. Então, a pesquisa exploratória ela serve justamente explorar, buscar conhecimento, buscar as possíveis hipóteses. Por quê? Essas possíveis hipóteses, elas servem justamente para mais à frente. Então, voltando ali no quadro, eu coloquei ali uma possível hipótese. Conversei com os meus consumidores, vendedores, fornecedores, com algumas poucas pessoas.
a maioria deles me contaram sobre, né, que o produto não apresenta mais a qualidade desejada pelos consumidores. Opa! Mas será que é isso mesmo? Né? Então, a pesquisa qualitativa, ela me deu uma hipótese que pode ser tanto verdadeira ou pode ser falsa. Então, para aprofundar esse conhecimento, eu posso realizar uma pesquisa descritiva, aonde estabeleço um outro objetivo de pesquisa para descrever os problemas e as causas de insatisfação em relação ao produto, tá? Então, a pesquisa geralmente acontece dessa maneira. Começa a conhecer um pouco mais sobre o assunto, opa, já me deram uma pista, né? Possivelmente está relacionada em relação à qualidade do produto. Então, vamos fazer mais uma pesquisa para verificar isso aí, né? Então, posso fazer uma pesquisa descritiva falando sobre a qualidade do meu produto. Já uma pesquisa causal, será que eu posso fazer uma outra pesquisa causal? Sim, a partir do momento que eu tenho algumas hipóteses, um conhecimento a mais a respeito desse problema inicial, né? Falar assim, e se eu retirar esse produto do mercado, o que pode vir a acontecer? Está aí uma possibilidade, relação causa e efeito, e por isso uma pesquisa causal, tá? Em cima dessa situação, problema, eu posso elaborar várias outras situações, fica bem claro sobre isso, né? Então, você que de repente elaborou aí, né, uma possível problema, falando do tipo de pesquisa, tá? Então, verifique isso, se a pesquisa ela é descritiva, se ela é exploratória, se ela é causal, de acordo com a natureza do problema, tá? Então, coloquei essas três situações hipotéticas para mostrar como se usa esses três tipos de pesquisa. Vamos aí à situação número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Voltando então à situação problema número 3, né? Então, qual será a nova proposta que seu Barbosa ele vai nos apresentar? Então, verificando ali, nós temos uma nova situação. O senhor Barbosa precisa que você crie uma proposta de levantamento de dados para 3 problemas da empresa, tá? Então, quais são esses 3 problemas que o seu Barbosa coloca para você que é trainee da empresa, tá? Encontrar soluções tecnológicas para abrir uma loja online, pois o senhor Barbosa não faz ideia de qual plataforma adotar, nem conhece os meios possíveis e seguros para realizar o pagamento das compras online. A segunda situação, uma outra questão, definir o perfil do consumidor que faz compras de roupas esportivas pela internet. E a última questão, estimar a quantidade de pessoas que compram pela internet e então fazer uma previsão do mercado para roupas esportivas. Falando um pouco a respeito dessa situação, problema número 3. Lembrando a vocês que a gente já viu todas as etapas de um processo de pesquisa, falamos sobre os tipos de pesquisa, que ela pode ser exploratória, descritiva e causal. E agora, então, terceiro passo é falar sobre as formas de levantamento de pesquisa.
forma de levantamento. O que é isso, professora? Então, levantar dados, né? Então, como que eu vou coletar essas informações? Tá? Então, é isso que trata a nossa situação, problema número 3. E aí o seu Barbosa, ele colocou 3 diferentes problemas. Problemas que podem acontecer em qualquer eventual empresa, né? Então, são situações corriqueiras que a gente vivencia nas empresas que a gente trabalha e que, em cima disso, a gente pode montar uma pesquisa mercadológica. Então, indo ali ao quadro, a gente vai precisar de alguns conceitos, desta vez falando sobre pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? Eu vou levantar dados e esses dados, eles serão quantitativos ou qualitativos. Eu preciso saber minimamente o que é uma pesquisa de quantitativo ou pesquisa de qualitativo. E a primeira principal característica da pesquisa qualitativa, pessoal, ela é semi-estrutural, aberta e flexível. Ai, meu Deus, não entendi nada. Semi-estruturada, aberta e flexível. Ou seja, ao contrário da pesquisa quantitativa, ela não resulta em números, né? E a pesquisa, pergunta aberta, pessoal, né? Lembrem, ali nas fases de pesquisa, eu coloquei que vocês terão que escolher se a pesquisa, ela terá questões abertas ou questões fechadas, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela utiliza perguntas geralmente abertas e a metodologia dela é bem flexível. Por quê? Né? O que essa pergunta aberta ela possibilita? Eu coloco uma pergunta aberta para vocês entenderem o que é uma pergunta aberta e fechada, né? Por que você gosta da cor vermelha? Né? Uma cor vermelha ou qualquer uma cor. Bem difícil de responder. E aí, quando eu coloco uma pergunta aberta, possivelmente ali, né? Então, cada um passa uma resposta diferente, inusitada, talvez, na cabeça de todos vocês. E, geralmente, pessoal, é muito difícil a gente colocar um padrão, falar assim, todo mundo vai responder de forma igual. Na pesquisa quantitativa, né, então já existe uma pergunta, a pergunta fechada, com as possíveis respostas a serem apresentadas. Eu só marco o X daquela que eu me identifico. E a pergunta aberta não. Como eu não sei do que se trata, né, que é uma questão muito, talvez até subjetiva, gosto da cor vermelha. Por quê? Né? E aí muitos estão pensando, por que eu gostaria, sei lá, não só da cor vermelha ou de qualquer cor? Como explicar isso? E aí eu preciso de uma pergunta aberta, onde as pessoas vão falar livremente para poder explicar, né, justamente a preferência por essa cor. Então, voltando ali, falando da pesquisa qualitativa, a pergunta aberta, ela possibilita, auxilia na compreensão. Por que a cor vermelha, por exemplo? Levanta hipóteses, né? Então, porque ela é muito intensa, porque ela me lembra paixão, porque, enfim, vários porquês, que são os várias hipóteses das quais eu não conhecia. Hipótese, levanta hipótese, lembra? E aí, a maioria da pesquisa exploratória, que nós já explicamos, é de caráter qualitativa. Auxilia na compreensão dos motivos da amostra. Observa e interpreta os fenômenos. Interpretar significa, né, por que dessa situação, né? Então, entender os porquês da vida. Resultados são subjetivos. Então, a própria pergunta que eu coloquei para vocês, a preferência por uma cor, ela vai trazer para nós resultados subjetivos. E geralmente, né, a gente utiliza
bastante no questionário como, por quê e o que são perguntas que levam a respostas mais aprofundadas. Já a pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? Primeira característica importante, pessoal, muitas vezes a gente não se dá conta, mas, né, todas aquelas informações, quando a gente lê no jornal, por exemplo, fala assim, olha, o consumidor está insatisfeito com o serviço da empresa tal, 54% das pessoas não estão satisfeitos, 32% acham aquele serviço mal feito, né? Então, quando tem 32%, 50%, todos os resultados de forma numérica, tá? Pode saber que ela é uma pesquisa quantitativa. E percebam vocês, né, que a gente, na verdade, a gente está mais acostumado com pesquisas quantitativas do que pesquisas qualitativas. Pelo menos no nosso meio de comunicação, né, quando a gente lê uma revista ou um jornal, são mais dados numéricos do que dados qualitativos. Voltando, novamente explicando, serve então para medir e quantificar. Eu expliquei para vocês que toda pesquisa quantitativa, ela possui perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? Né? Aquele próprio questionário onde tem a pergunta com as possíveis respostas aonde você marca um X. Tá? Então, por isso que ela é estruturada. Mede e quantifica as hipóteses. As hipóteses são as respostas já determinadas no questionário. Generaliza os resultados para o universo, ou seja, né, quando eu falo 80% das pessoas, estou generalizando que, né, em quantidade. Indicada para medir e testar. E já falei para vocês que a maioria das pesquisas descritivas e causais, elas são quantitativas. Por isso, os resultados são objetivos e as perguntas frequentes, né? Então, quanto, quem, com que frequência, tá? Então, são essas as principais características de uma pesquisa quantitativa. Uma outra questão que eu preciso saber para levantamento de informação: dados de fontes primários e dados de fontes secundárias. Explicando um pouco a respeito de dados primários e dados secundários, pessoal, né? Então, a gente fala pesquisa. O que é mesmo uma pesquisa? De forma simples, eu falo que pesquisa é uma coleta de informações. E para fazer uma pesquisa, eu não preciso sempre estar ali indo ao campo. Então, eu tenho um problema a resolver. Muitas vezes a gente entende que a gente tem que montar um questionário e buscar, ir a campo e coletar essas informações. Se eu tenho um problema e eu já tenho uma informação pronta ali que me sirva, né, que resolva ou responda o meu problema de pesquisa, eu posso utilizar. E é nesse sentido, então, que eu apresento dados primários e dados secundários. Novamente, ali, então, o que significa dados primários? São aqueles que nunca foram levantados e servirão especificamente para solucionar o problema de uma única pesquisa. Falando de forma simples, são as pesquisas que os próprios pesquisadores realizam, vão a campo e buscam informações. Já os dados secundários são caracterizados pela sua pronta e prévia disponibilidade, pois já foram levantados em pesquisas anteriores e posteriormente divulgados para a consulta. Então, como eu falei para vocês, né, dados secundários. Eu tenho ali, eu quero descobrir o perfil do meu consumidor, e o meu consumidor é aquele que que tem preferência por alimentos naturais. Eu preciso ir a campo?
Se eu fizer uma pesquisa mais ali, de repente até na própria internet, num jornal, eu consigo várias informações, pesquisas sérias, falando a respeito desse tipo de informação, né? Então, nesse sentido, quando eu busco um jornal, uma revista, um artigo científico, né? Então, eu falo que estou utilizando dados secundários. Outros tipos de dados secundários, pessoal, não precisa ser apenas aqueles bonitinhos, né, parece impresso, mas também, muitas vezes eu falava assim, olha, quero fazer novamente, descrever o perfil do meu consumidor. Eu vou ali na própria empresa, o cadastro dos meus clientes. Essas informações foram geradas para um outro fim, que é o cadastro geral dos clientes. Por isso, eu falo que esses dados são secundários. Outros típicos, né, dados secundários, dados do IBGE, dados do SEBRAE, tudo isso eu considero como dados secundários, ok? Então, indo ali, voltando para a resolução dos nossos problemas. E aí, lembrando das 3 problemáticas que o seu Barbosa apresentou, né? E o seu Barbosa, ele quer saber que tipo de plataforma ou forma de pagamento eu possa utilizar, né? Então, numa venda online. E o seu Barbosa não tem conhecimento nenhum a respeito das plataformas de vendas. E aí a dica, pessoal, né? Vamos ver se vocês já estão entendendo isso aí. Quando eu não tenho conhecimento prévio a respeito desse assunto, que tipo de pesquisa possivelmente eu posso realizar? Pesquisa exploratória. Então, voltando ali novamente ao quadro, a primeira possibilidade, né? Então, dessa situação, posso realizar uma pesquisa qualitativa e exploratória, ok? E como que eu faço essa pesquisa exploratória? Novamente, né? Pode ser uma conversa informal, então, com as pessoas que conhecem um assunto, falam assim, olha, que tipo de plataforma existe para formas de pagamento e qual a sua preferência? Então, eu crio aqui algumas hipóteses. Opa! Através dessas hipóteses, eu sei, então, né, quais são as possíveis plataformas de venda, né? Então, passando ali para o outro slide, olha só, pessoal, né? A diferença entre uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. A pergunta aberta, qual plataforma ou forma de pagamento você utiliza para as compras online? Então, existe aqui um espaço grande, enorme, e a pessoa fala livremente que tipo de plataforma ela utiliza. E aí a pessoa responde, né? Vários produtos, né? Várias ferramentas. A partir do momento que eu sei as hipóteses, eu posso criar uma pergunta fechada com essas hipóteses que foram citadas na pesquisa exploratória ou qualitativa. E eu posso fazer, então, esse tipo de pergunta que é fechada. O que é pergunta fechada, pessoal? Né? Então, aqui, para realizar o pagamento de compra online, você utiliza. Então, a pessoa que vai responder só olha as opções, né, as possíveis opções e marca em uma das opções. Então, pessoal, perceba que quando eu estruturo a resposta, as possíveis respostas dentro de uma pergunta fechada, isso aqui eu posso quantificar, tá? Toda vez que eu respondo pergunta fechada, né, eu consigo quantificar as respostas, enquanto que na pergunta aberta a pessoa vai falar livremente, então não consigo quantificar a resposta, tá? Então, falando, né, então das diferenças básicas entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Já a segunda situação, problemática 2.
conhecer melhor o consumidor. E aí eu coloquei já alguns exemplos. Perfil do consumidor. Dados, posso usar tanto dados primários como dados secundários. Eu vou lá no IBGE, ali tem vários ali, perfil demográfico da população da região tal. Posso usar essas informações? Sim, são dados secundários. IBGE criou, publicou e essa informação está pronta e eu utilizo para a minha pesquisa. Não precisa ser do IBGE, mas existem aí inúmeras pesquisas, publicações já prontas, das quais eu possa utilizar para o objetivo do perfil do consumidor. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, né? Então, mais à frente a gente vai falar das pesquisas psicográficas sobre atitude, personalidade. Então, nesse sentido, eu quero fazer a minha própria pesquisa de campo. Então, nesse sentido, os dados, a pesquisa de campo, ela é, então, uma pesquisa de dados primários, ok? Então, voltando ali, temos que, né, a pesquisa de perfil do consumidor pode ser também tanto pesquisa qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa por quê, professora? Eu não conheço nada a respeito do perfil do meu cliente, porque é um perfil novo, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa ou exploratória e, mais adiante, depois uma pesquisa quantitativa. E, por último, a última problemática que o seu Barbosa ele coloca. Estimar a quantidade de pessoas que compram na internet. Aqui a própria palavra estimar a quantidade dentro do objetivo de pesquisa, né, já está na cara que é uma pesquisa quantitativa. Por quê, pessoal? Né? Então, eu verifico que eu preciso de números, né? Então, estimar a quantidade de pessoas que compram na internet. Potencial de mercado, pesquisa de potencial de mercado é um exemplo aonde, né, eu preciso da quantidade de pessoas que possivelmente, né, frequentarão a minha empresa, tá? Então, a pesquisa ali a gente verifica que é uma pesquisa quantitativa até pelo verbo a ser utilizado dentro do objetivo, ok? Espero que vocês estejam aí compreendendo, né, então, toda essa metodologia. E aí a gente parte agora para a última situação geradora, né, que é a situação número 4. Vamos lá. Até agora vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Vamos lá, a nossa última situação, né, geradora de aprendizagem. Qual a situação o seu Barbosa vai nos apresentar? E aí, verificando então, ele quer 4 situações. Identificar o perfil dos clientes ativos na empresa, levantar o nível de satisfação desses clientes em relação aos preços praticados e a qualidade dos serviços prestados, verificar qual produto entre 3 concorrentes é o preferido do cliente e investigar a melhor localização para disponibilizar o produto no ponto de venda, né? Então, existem aí 4 situações hipotéticas que pode acontecer em qualquer empresa. E o que a gente precisa, né? Qual o método que a gente vai aprender em cima dessa problemática? Então, seguindo ali, vocês viram na seção 4 da unidade 1, né?
o grau de estruturação e disfarce nos métodos. Primeiramente, antes de começar a falar sobre estruturação e disfarces, né, vocês já viram que o método, existe um outro método de coleta, aonde ela pode ser por comunicação ou por observação. Bem interessante isso, pessoal, né? Usualmente, dentro de uma pesquisa, né, é utilizada o método de comunicação. Mas o que é esse método de comunicação dentro da coleta de dados ou coleta de informação? É quando o participante da pesquisa, ele comunica, né, então, via escrita ou oralmente, através da verbalização, né? Então, quer dizer, a parte escrita, muitas vezes dentro de um questionário, ele vai escrever, ou durante uma entrevista, ele vai dizer o que ele pensa a respeito. E a coleta de informação por observação. Existe isso, professora? Né? Então, aí, né, a gente acha que os métodos são apenas por comunicação, muitas vezes os resultados, né, expressam isso, mas existem várias outras modalidades de pesquisa e a modalidade de observação é uma delas, né? Como funciona essa observação? Geralmente, o consumidor ele não precisa verbalizar, não precisa escrever, mas o que é verificado? Então, existe a observação do comportamento. Ele só age naturalmente como ele poderia realizar um tipo de consumo, por exemplo, e aí verificar, observar, anotar. O pesquisador ele só observa e, numa situação real, natural, ele coleta essas informações observando o participante dessa pesquisa. E essas duas pesquisas, elas podem ser feitas de forma estruturada ou disfarçadas. Então, vamos ali novamente falar a respeito o que vem a ser estruturado, né? Estruturado, um bom exemplo de uma pesquisa estruturada são as pesquisas quantitativas. Perguntas e respostas já prontas, existe um certo padrão, um certo rigor e o respondente, na verdade, então, ele não tem muita flexibilidade. A questão do disfarce né, durante a realização da pesquisa, é mencionado o objetivo da pesquisa ou não? Então, conforme isso, ele pode ser disfarçado ou não disfarçado. Então, conforme essas duas características, elas podem ser estruturado e disfarçado. Estruturado e... Ai, desculpa aqui. Eu acho que faltou aqui. Não disfarçado, não estruturado e disfarçado e não estruturado e não disfarçado, né? Então, a gente vai apresentar o exemplo de cada um deles justamente para vocês entenderem em cima das três situações que o seu Barbosa ele coloca ali. Olha só, primeira situação, identificar o perfil dos clientes ativos da empresa. Então, nessa situação, eu já posso adiantar para vocês, é uma pesquisa descritiva, quantitativa e por isso já é estruturado. Estruturado por quê? Né? Como eu falei para vocês, existe um padrão. Se vocês verem uma pergunta fechada, aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né? Então, existe um padrão aonde leva a respostas quantitativas. E o não disfarçado, né? Identificar o perfil dos clientes ativos na empresa, né? Eu faço uma pesquisa de perfil dos clientes
de forma a falar assim, olha, escuta, né, eu estou realizando essa pesquisa e o objetivo da minha pesquisa é justamente saber, né, o perfil de vocês, do meu público-alvo. Então, nesse sentido, eu posso falar para vocês que ela não é disfarçada, ok? Então, já na situação número 2, uma outra situação. Levantar o nível de satisfação desses clientes em relação aos preços praticados e à qualidade dos serviços prestados, tá? Um objetivo muito claro, né, da qual eu sei o que eu quero, possivelmente eu já tenho as possíveis hipóteses, por isso posso falar que é uma pesquisa quantitativa. Toda pesquisa quantitativa, ela é estruturada. Agora, a questão do disfarce é uma opção do pesquisador. Aí, nessa situação, o pesquisador, né, uma situação hipotética, ele pode determinar, eu falei assim, olha, se eu falar o motivo, né, que é a minha empresa que está coletando essas informações, isso vai direcionar a resposta. Muitas vezes, as pesquisas disfarçadas, elas têm o intuito de não influenciar a resposta, né? Então, pense numa situação, né? Um pesquisador vem com a identificação da empresa. Você já olha e fala assim, vou responder em função da marca X, né? Quer dizer, isso inconscientemente pode levar à indução de uma resposta. E aí eu pergunto para vocês, quando eu estou induzindo o participante a responder em função do conhecimento que ele tem, né, que é a empresa, em função da empresa ou da marca, a resposta ou o resultado dessa pesquisa, ela é válida, né? Então, pensar muito bem nessa questão, né? Porque muitas vezes a gente faz essa questão do disfarce justamente porque eu não quero que o cliente seja induzido e ele responda de forma espontânea e natural ao que ele está pensando. Então, novamente ali ao quadro, a situação 3, tá? Uma outra situação que é colocada para vocês, verificar qual produto entre os 3 concorrentes é preferido dos clientes. Então, aqui eu vou dar uma situação de observação, não estruturado e não disfarçado, né? Nessa situação, aonde eu verifico a possibilidade de 3 produtos, né? Então, a preferência do consumidor em relação aos 3 produtos, tá? Aquilo que eu falei, a questão do disfarce ou não disfarce vai daí, né, da preferência do pesquisador. A gente fala que é bom, né, disfarçar justamente para tentar não induzir, né, então, o participante. Mas existem algumas situações, a gente já sabe disso, aonde acontecem, né, o pesquisador sabe que está sendo, a empresa X ou a marca X está realizando aquela pesquisa e ele está sendo observado, né? Uma situação hipotética dessa pesquisa de observação é justamente colocar uma gôndola com os 3 produtos e observar quais dos 3 produtos o cliente ele vai preferir, né? Ou levar para a sua casa. Então, nessa situação, o cliente ele verifica, sabe que está sendo observado, sabe a empresa, a finalidade da pesquisa, mas mesmo assim é realizada a pesquisa dessa maneira. E por último, uma última situação de não estruturado e disfarçado, tá? Investigar melhor localização para disponibilizar o produto no ponto de venda, tá? Então, nessa situação, pode ser, né, de repente eu coloco uma semana eu coloco a gôndola numa posição, né, com os produtos lá no alto.
eu verifico, observo em relação, né, como o meu consumidor ele vai reagir, sem ele perceber que está sendo pesquisado. Em uma outra semana, eu coloco, modifico a gôndola, né, então coloco o produto numa outra posição, né, com essa finalidade de verificar qual o melhor lugar, né, então, para a venda daquele produto, sem o cliente saber. Nessa situação, eu coloco para vocês pesquisa em observação, né, não estruturado, porque não existe um padrão, o consumidor ele age livremente e disfarçado, ele não sabe, né, então, a razão da pesquisa ou qual empresa ela está realizando, então ele pode agir livremente, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da estruturado, não estruturado. A nossa situação número 4 termina aqui, né? E aí eu coloco aí um vídeo, né, para a gente encerrar, né, então, fazer a finalização da nossa aula. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Pessoal, então, né, passamos aí por 4 situações problemas, verificamos todo o conteúdo da unidade 1, né, então, espero que vocês tenham gostado, né, tenham compreendido, tá? Então, 2 questões que eu coloco para vocês. Fica aí o chat à disposição para enviarem suas dúvidas. Se caso não conseguir, né, então, se eu não conseguir esclarecer pelo tempo que nós temos que esclarecer, mande pelo chat, né? Façam a sua participação que possivelmente estarei, né, então, respondendo as suas dúvidas. Eu coloco agora para vocês, para reforçar o conteúdo, então, provocando novas situações. Uma pequena revisão para vocês compreenderem e fechar a nossa aula de hoje. Vamos ao quadro. Então, talvez a pergunta, né, que muitos têm ainda perguntado, com tantos métodos e técnicas, qual que é o método ideal da minha pesquisa? Então, lembrá-los, né, que existem várias metodologias. Primeira questão, eu preciso saber qual é, né, o tipo da minha pesquisa. Ela pode ser exploratória, descritiva ou causal, e isso vai levar à pesquisa quantitativa ou qualitativa. E aí, eu acrescentei, né, justamente para vocês entenderem um resumo da nossa aula de hoje, tá? Definam, primeira etapa da nossa pesquisa, o problema e objetivo da pesquisa, tá? A natureza desse problema ou objetivo de pesquisa vai definir se a minha pesquisa ela é exploratória, se ela é descritiva ou causal, como já exemplificamos várias vezes. Se é uma pesquisa exploratória, pessoal, então a minha pesquisa, geralmente, ela vai ser qualitativa. E aí vocês verifiquem quais são as principais características da pesquisa qualitativa. Uma das questões importantes da pesquisa qualitativa é pesquisa qualitativa. Eu utilizo uma pequena amostra. Então, por aqui, eu já sei, né, então no processo, na etapa número 2, que tipo de formulário eu vou utilizar? Quantas pessoas eu vou pesquisar? Então, aqui ele já vai definir muita coisa. Já a pesquisa descritiva e a pesquisa causal,
como foi falado durante a aula, leva a pesquisa quantitativa. Então, eu já sei que minha pesquisa ela vai ser estruturada com perguntas fechadas e a minha amostra ela precisa ser grande e representativa, tá? Isso é o assunto das nossas próximas aulas, ok? Só fazendo um resuminho, então, da nossa aula para que vocês, então, né? São muitas as informações, então, para a gente fechar, para que vocês, de repente, falar, então, agora eu acho que eu entendi, tá? Pessoal, sei que vocês devem ter muitas dúvidas, fico à disposição de vocês, tá? E eu não sei se já existem algumas dúvidas. Eu vou aguardar alguns minutinhos para o nosso momento, então, tá? E, então, aguardar a pergunta para poder responder a dúvida de vocês. Já veio aí uma pergunta. Professora, como definir uma quantidade ideal de amostra de uma pesquisa? Existe regra para essa definição? Sim, não sei qual o polo, né, que está aí, mas essa pergunta ela é muito pertinente. Vai ser assunto, se não me engano, na nossa próxima aula, tá, pessoal? Mas, assim, falando de uma forma bem genérica, a amostra vai depender se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Mas, geralmente, na quantitativa, que é o que interessa, eu preciso saber a minha população geral, né? Se eu vou pesquisar uma empresa, então, quantas pessoas eu tenho na minha empresa? Essa é a minha população. Ah, tem 50 funcionários. Então, existe uma fórmula estatística aonde eu coloco o número de população, 50 nesse caso, calculo e ali, então, essa fórmula vai indicar a quantidade ideal para a minha amostra. Alguma outra pergunta, pessoal? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e aguardar a dúvida de vocês. Opa, uma outra pergunta aqui. Quando uma empresa possui caixas de sugestões, ela está realizando uma pesquisa qualitativa, correta, ou não se enquadra como pesquisa, mas apenas formalidade? Guarantã do Norte, Mato Grosso. Um grande abraço, pessoal de Mato Grosso. Muito interessante isso, né? Olha só, pessoal, então, novamente, conceito de pesquisa. Pesquisa é uma coleta de informação. Estou coletando informação, se a empresa, ela colocou essa caixa, né, então, sinal que ela quer, né, então, buscar essas informações. É um tipo de pesquisa, sim, né? E aí, a pergunta que eu poderia, de repente, fazer é, né, se esse papelzinho, ele vai estar com pergunta aberta ou fechada. Se for uma pergunta aberta, eu falo, pesquisa qualitativa. Se for aquela de marcar X, ela vai resultar em dados numéricos. Uma outra pergunta, como tabular resposta qualitativa? Pessoal, vocês já estão adiantando aí, mas eu acho bem interessante isso, que já estão, né, perguntando aí, já estão questionando sobre o conteúdo da nossa próxima aula, tá? De forma genérica, próxima aula eu explico um pouquinho mais, até em função do tempo. Resposta qualitativa, eu falo assim que eu preciso criar um padrão, né? Por quê? Porque eu vou, conforme o objetivo de pesquisa, né? Então, e a leitura das respostas, eu vou identificando questões importantes. Então, isso eu chamo de categoria. E aí, novamente, a importância do objetivo de pesquisa. Qual que é o objetivo de pesquisa? Né? E qual a importância daquela resposta, daquele item para o meu objetivo de pesquisa. Então, é nesse sentido que eu faço a tabulação de pesquisa qualitativa. O pessoal de Goiás, em uma pesquisa mestra, aliás, em uma pesquisa, posso colocar perguntas abertas e fechadas? Sim, sim.
né? É essa questão daí, né? Porque o que acontece se eu misturar perguntas abertas e fechadas, talvez eu tenha um pouco de dificuldade quanto à tabulação, mas nada impede que eu possa colocar tanto perguntas abertas ou fechadas, ok? Então, pessoal, já encerrando a nossa aula, tá? Como eu falei para vocês, me coloco à disposição. Gostei muito aí, né, da nossa interação, das dúvidas que vocês tiveram. Isso é um sinal que vocês estão entendendo, tá? E então encerro com o vídeo de encerramento. Pesquisa de marketing é um processo que consiste na execução de um plano de pesquisa previamente elaborado. O objetivo é levantar dados que auxiliem a resolver um problema ou atingir uma meta relacionada ao marketing de produtos ou serviços. Podemos listar 3 tipos de pesquisa de marketing que são muito utilizados: a pesquisa exploratória, a descritiva e a causal, também conhecida por explicativa. A pesquisa exploratória serve como ponto de partida preliminar para esclarecer o problema e levantar hipóteses para a realização de uma pesquisa mais objetiva, profunda e efetiva. Seus resultados fornecem conhecimento e compreensão para um problema vagamente definido, levando em consideração uma amostra pequena e usualmente sem representatividade. Já a pesquisa descritiva exige um maior conhecimento do problema e uma proposição de objetivos mais precisos. Esse tipo de pesquisa serve para descrever e detalhar as características de grupos previamente definidos, descrever a porcentagem de indivíduos que apresentam comportamentos semelhantes, descrever previsões pontuais e descrever a frequência e o volume de compra de um produto ou serviço por usuário. Por fim, a pesquisa causal, também chamada de pesquisa explicativa, busca descobrir e testar relações de causa e efeito entre fenômenos e processos, geralmente assumindo a forma de experimentos. Para realizar uma pesquisa de mercado, também é importante saber quando aplicar as pesquisas qualitativas e quantitativas. A pesquisa qualitativa é um conjunto de procedimentos que adota abordagens e técnicas de pesquisa para aprofundar o conhecimento e a compreensão do comportamento humano e da sua complexidade sob variados contextos. A pesquisa quantitativa é um conjunto de procedimentos que adota abordagens e técnicas de pesquisa para expressar em números, opiniões, sentimentos e informações. Geralmente, há um tratamento estatístico dos dados que são categorizados e analisados, buscando chegar a uma conclusão. Tanto a pesquisa mercadológica qualitativa quanto a quantitativa visam o levantamento de dados. Existem 2 fontes de dados, os primários e os secundários. Os dados primários são inéditos, ou seja, nunca foram levantados anteriormente, e servem quase que exclusivamente para solucionar o problema de uma única pesquisa. Já os dados secundários são aqueles que já foram levantados e publicados anteriormente. O pesquisador pode levantar os dados para uma pesquisa por meio dos métodos de comunicação ou de observação. Os métodos de comunicação são aqueles que utilizam preenchimento de questionários ou entrevistas para o levantamento dos dados. As formas mais comuns de aplicação para os métodos de comunicação são baseadas em questionários autopreenchíveis e em entrevistas. Os questionários podem ser na forma física ou eletrônica, e as entrevistas podem ser aplicadas pessoalmente, por telefone ou via chat de forma individual ou em grupo. Além disso, é importante o pesquisador definir se as perguntas serão estruturadas ou não, bem como se elas serão disfarçadas ou haverá a identificação da empresa para a qual é feita a pesquisa. E aí, ficou interessado pelas pesquisas de marketing? Com certeza é uma área que explora muitas possibilidades. Pesquise mais sobre o tema e se aprofunde no assunto. Até a próxima! Pessoal, então, é só reforçar, né, algumas questões aí que ficaram, tá? Se vocês tiverem ainda algumas dúvidas, pode enviar, que a gente tem um pequeno tempo ainda de sobra, tá? Mas, né, eu gostaria de falar da importância dessa unidade 1 para o aprendizado de vocês. Se vocês não compreenderam as partes dessa unidade, eu gostaria que vocês relessem, né? Até porque eu preciso desse conteúdo para a compreensão dos próximos conteúdos. Quanto ao conteúdo da prova também, muitas questões, né, vêm da unidade 1, então é importante que vocês entendam o que é, né, cada pesquisa,
em qual situação eu utilizo cada uma das pesquisas. E aí já é uma dica, tá, de questão de prova. Fórum, né? Então, uma outra questão. Eu observei ali, fiz ali a observação, acompanhando alguns fóruns, e percebi que vocês têm participado muito pouco, tá? Então, pessoal, o fórum é importante para o aprendizado de vocês. É uma questão que eu gostaria, né, não só que vocês participassem, mas que vocês colocassem um polo de origem, da onde eu sou, né? Então, isso vai favorecer perceber, né, então, se vocês estão compreendendo ou não. E na próxima aula, tá, eu faço até comentário, né, utilizo aí a discussão para justamente comentar algumas participações que vocês fizeram, tá? Então, reforçando e reiterando, né, o modelo KLS, vocês precisam estudar, fazer a pré-aula, participar dos fóruns, tá? E, novamente, essa unidade 1, ela é muito importante para o aprendizado dessa disciplina, ok? Pessoal, aparentemente não existem dúvidas, eu sei que vocês estão aí já concentrados para fazer a prova do professor Everton, então desejo-lhes uma boa prova, tá? E nos encontraremos na nossa próxima aula. Um grande abraço, boa noite.